É isso, Rui. Queria muito, você como eu é jornalista, eu tenho sido uma voz até um pouco solitária radical e solitária nessa coisa da participação da esquerda, das lideranças de esquerda, nessas entrevistas com esses canalhas como Reinaldo Azevedo, Diego Mainardi, Manhattan Connection, participar, ficar escrevendo para a Folha de São Paulo, né, artigo para o Estadão, para o Globo. Eu sou radicalmente contra isso por várias razões, mas todas elas baseadas em fatos, em argumentos científicos. Mas, enfim, muita gente acha que tem que furar a bolha, né? Tem que furar a bolha. Hoje o Lula vai dar entrevista a esse rola-bosta do Reinaldo Azevedo. Assim, eu conheço o Reinaldo Azevedo, acompanhei dele, sofri também na calúnia desse cara. As jornalistas mulheres, então, sofreram coisas absurdas na mão desse cara. Ele semeou o ódio pelo blog dele, na Veja, nas incursões que ele fazia na televisão da Veja, na TV lá e tal. Esse cara, se ele está na base da destruição moral da política brasileira, e que de uma hora para outra ele conseguiu se converter em novo guru do legalismo e tal. O Lula hoje vai emprestar uma enorme audiência e uma enorme credibilidade para a Band News, a Bandida News. E assim, eu sou radicalmente contra. Fui contra a ida do Haddad no Manhattan Connection, ele foi lá humilhado pelo Diogo Mainardi e virou a propaganda da TV Cultura do programa. É ele sendo humilhado, sendo xingado pelo Diogo Mainardi. Mas as pessoas, não, ele saiu muito bem, ele humilhou o Mainardi, ele disse para o Mainardi, nada, ele foi lá, caiu numa armadilha e agora criou-se uma narrativa que, na verdade, ele foi um sucesso absoluto lá. E, assim, eu tenho a impressão que vão fazer a mesma coisa com o Lula na Band News. Claro, o Lula é um cara muito mais bem preparado, tem muito mais manhas. Eu queria muito a sua opinião sobre isso, né? Você, como jornalista também, se você acha que eu estou errado, que eu estou radicalmente isso, que ele tem que ir mesmo, tem que aceitar e ir para qualquer lugar, dar entrevista para qualquer canalha, porque o importante é furar a bolha. Não, eu não concordo com essa ideia, não. Eu concordo com a sua opinião. Eu acho que é fácil de constatar, você ofereceu argumentos aí fundamentados, é fácil de constatar que isso aí não melhora em nada a situação da esquerda. Tá? Por exemplo, vamos pegar um exemplo que, na minha opinião, é bem claro. Escrever na Folha de São Paulo. Esse negócio de escrever na Folha de São Paulo, é claro que isso daí serve à direita. Né? Primeiro que o pessoal que vai escrever, eles selecionam a dedo as pessoas que eles acham que não vão causar problema. Né? O Guilherme Boulos, por exemplo, escreveu na Folha durante todo o período do golpe. E foi um propagandista a favor do golpe. Não sei exatamente qual que era a ideia do Boulos, acho que mais ele estava preocupado com a sua autopromoção, mas ele serviu os interesses da Folha de São Paulo. Né? Qualquer pessoa que analise isso daí pode ver que é muito claro isso daí. Há outros elementos aí que se dizem de esquerda que escrevem na Folha de São Paulo. O Fernando Haddad escreveu. E, finalmente, isso daí reverte para a ideia de que a Folha de São Paulo, que é um jornal golpista, um jornal mentiroso, um jornal extremamente sem vergonha, né? Apareça aí como um jornal pluralista, democrático e tal. É a única serventia que tem. Alguém pode dizer que o Haddad ganhou alguma coisa em termos da sua candidatura, que seria um ganho menor, mas do ganho para a luta da esquerda escrever na Folha de São Paulo? Não, de forma nenhuma. Inclusive, né, tem aí uma coisa que é um caso dentro do PT que, na minha opinião, acabou não sendo saudado, né? Que é a ideia que muita gente no PT tem de que a imprensa do PT são esses jornais como a Folha de São Paulo. Durante todo um período, havia dentro do PT a conversa de que a Folha de São Paulo era o jornal do PT. Aí você chega na hora H, né? A Folha de São Paulo tem uma participação importantíssima no golpe que derrubou o governo do PT, sendo que não foi ela que levou o PT ao governo. Isso é uma fantasia, é uma ilusão total. Em primeiro lugar, isso daí.
Com relação ao Reinaldo Azevedo, eu compartilho a sua opinião também. Né? Eu iria mais além, inclusive, eu diria que esse cidadão aí é um mercenário. Né? Por exemplo, eu acho mais digno o comportamento de determinadas pessoas da direita, por exemplo, o Olavo Carvalho, que é uma pessoa também indigna, que pelo menos mantém as suas posições o tempo todo, do que essas pessoas que se adaptam à situação para poder sobreviver e manipular a situação. O Reinaldo Carvalho, o Reinaldo Azevedo, ele foi o principal, na realidade, propagandista do golpe. E, em grande medida, né, a coluna dele na Folha, que tinha uma audiência na Veja, que tinha uma audiência gigantesca, foi o canal que ajudou a agrupar a base bolsonarista com tiradas fascistoides de extrema direita e totalmente anticomunistas. Né? Ele foi o grande propagandista disso daí. Não foi quem deu popularidade ao negócio do bolsonarismo, não foi o Olavo de Carvalho, não foram os outros jornalistas nitidamente bolsonaristas, foi ele. Né? Ele teve esse papel. Ele fez isso daí por carreirismo, ele fez isso daí por dinheiro, não, hoje fica claro, né? Não fez por convicção. Ele se ofereceu como uma pistola de aluguel aí para fazer esse papel e agora ele quer se passar por democrata e, infelizmente, está cheio de gente aí completamente sem noção que aceita, né? Que fala, não, é melhor que ele esteja do nosso lado, sem perceber que isso é um cavalo de Troia, se você aceita ele como esquerdista. Eu acho que o Lula não deveria também promover esse povo. Né? Mas, por detrás disso daqui, na minha opinião, há um debate mais profundo, que é a relação entre a esquerda, né, e o problema da comunicação com o povo. A esquerda precisa se decidir se ela vai ocupar um nichozinho minúsculo na imprensa dos seus inimigos, quer dizer, na Folha de São Paulo, na Rede Globo, na Rede Bandeirantes, no Estado de São Paulo, Correio Brasiliense, o que seja, ou se ela vai ter uma presença independente. Né? Nesse sentido, a extrema-direita é muito mais desenvolvida do que a esquerda. Você vê que a extrema-direita ela tem um investimento, tudo bem, né? Eles têm financiamento, isso aí é muito claro, né? Mas eles têm um investimento numa imprensa própria. Não passa pela cabeça do Bolsonaro que a Folha de São Paulo vai ser o jornal do Bolsonaro. Né? Não passa pela cabeça de ninguém da extrema-direita que eles vão sobreviver politicamente com o apoio da imprensa tradicional. Veja o Trump nos Estados Unidos. O Trump está abrindo uma rede social própria. Né? Ele tem 70 milhões, ele tinha acho que 70 e tantos milhões de seguidores no Twitter, que bloqueou a conta dele. Ele vai abrir uma rede própria. Aí a esquerda pode falar, bom, mas nós não temos o poder de fogo de um Trump. Mas você só pode ter isso daí se você trabalhar. Cadê o trabalho? Cadê o investimento? Né? Onde é que a esquerda está procurando criar órgãos próprios de comunicação, de relação com a população brasileira? Vai ficar na dependência desse monopólio da imprensa, que é um inimigo do povo, um inimigo da esquerda, é anticomunista, é fascista, é golpista e tudo mais? Eu acho totalmente absurdo isso. E aí a gente cai nesse negócio, né? O pessoal fala, vamos furar a bolha. Não tem que furar a bolha. Não, furar a bolha não é você ficar aí mendigando nas portas da imprensa capitalista. Furar a bolha é ir direto ao povo, sem intermediários. Né? Veja que todo mundo critica a extrema-direita porque o Bolsonaro, por exemplo, ele não quer governar através da imprensa, ele quer governar sem intermediário, mas ele está certo. Se ele for governar através da imprensa tradicional, ele não governa nada. A imprensa não é a favor dele, tá? Assim como não é a favor da gente também. Na verdade, todo mundo deveria se aplicar e destruir esse monopólio. Né? Eu não sei
não sei qual é o significado da aceitação do Lula de dar essa entrevista, mas que eu acho que é muito confuso no PT o problema da comunicação, no PT e na esquerda em geral, né? A esquerda, ela vibra quando aparece alguma coisa na Rede Globo e tal, que eu acho que é uma mentalidade colonizada. Você é um escravo desses meios de comunicação. Né? Por sorte, hoje em dia, né, eu acho que o pessoal, inclusive, nem avalia isso aí corretamente, nós podemos ter esses órgãos que a gente tem na internet. Isso daí é um grande avanço em termos de divulgação, de propaganda da esquerda. Né? Porque houve uma época que a esquerda não tinha nada. Tinha absolutamente nada.